Pessoal, então hoje vamos falar um pouquinho aí sobre exercício físico, sobre o impacto do exercício físico na saúde. E hoje eu trouxe aí nesse mês aí onde a gente vai ter o dia do profissional de educação física, eu trouxe aqui um personal, né, o Fabrício, que é professor de educação física, para falar um pouquinho aí sobre exercício físico. Vou chamar ele aqui, né? Sobre exercício físico, né? Muito importante aí para a saúde. É pilar, né? Pilar da saúde. Não tem saúde sem exercício físico. Ó, Fabrício está entrando aí. Boa noite, boa noite. Boa noite, Fabrício. Tudo bem? E Fabrício, ó, primeiro, antes da gente começar aí falando, que a gente vai falar hoje sobre exercício físico, o impacto do exercício na saúde, se apresenta um pouco aí pro pessoal, né? Conta quem tu é aí. Boa noite a todos. Eu sou formado em Educação Física pela PUC, sou pós-graduado em Personal Trainer pela USP e sou personal trainer dessa ilustre figura que Verdade. vos fala aqui, o Dr. Rui. Isso Obrigadão pelo aí. convite, né? É uma honra representar os profissionais de Educação Física. E vamos lá, assim, a primeira coisa que eu gostaria que tu falasse aqui pra gente é o que é um exercício físico, o que é uma atividade física, é a mesma coisa, não é? Né, as pessoas também falam muito sobre isso, confundem também. Uhum. Exercício físico, né? A pessoa pode fazer vários esportes, né? Futebol, natação, ciclismo, mas a atividade física já é considerada uma atividade física, uma caminhada, por exemplo. Daí depende também das várias intensidades, né? E a musculação também, uma outra atividade física bem importante. O exercício resistido. Tá? Vamos pensar assim, né? A atividade física tá se movimentando, é uma atividade física, né? Você está se movimentando e o exercício é algo mais estruturado, vamos pensar assim para as pessoas, né? Isso aí, Tem uma, algo mais vai ter mais uma, tu vai lá fazer um futebol, vai fazer uma corrida, né? Vai isso. lá fazer, né, algo mais estruturado é uma exercício. E a atividade é o gasto calórico do teu dia a dia, né? E aí as pessoas veem aquela coisa que falam muito no consultório, e aquela história dos passos, né? Tipo assim, aquela história que 10 mil passos você já é uma pessoa ativa. Isso vale ou não vale? Vale, né? Mas é aquilo. Hoje em dia a gente já é comprovado que a musculatura, a pessoa precisa ter uma certa quantidade de musculatura para manter a longevidade. E a caminhada, ela, apesar de ser uma atividade física, ela não auxilia o ganho da musculatura, né? Mas ela vai auxiliar bastante no teu preparo físico, no teu cardiorrespiratório. Mas é sempre bom aliar essa quantidade de passos a um exercício resistido também. Perfeito. E assim, muita gente também pergunta assim, o que é considerado uma pessoa sedentária? Uhum. Talvez aqui tem muita É gente que é sedentário, né? Vamos ver se o pessoal se enquadra como sedentário ou não. Aham. Uma pessoa sedentária é aquela pessoa que realmente não faz nenhuma atividade física. Esse da contagem de passos, ela é bem válida, né? Tu fazer no mínimo 10 mil passos por dia, tu com certeza já não é considerado uma pessoa sedentária. Mas a pessoa que trabalha no escritório o dia todo, não faz nenhuma atividade física além disso, nem que seja 2 vezes na semana, pelo menos, já é considerado uma pessoa sedentária. E até aproveitando o gancho, né, de exercício resistido, por exemplo, a gente considera que pelo menos 2 vezes na semana a pessoa tenha que fazer o exercício resistido. Por quê? Porque são pelo menos 2 vezes na semana para causar alguma adaptação.
Se fizer só uma vez na semana, acaba não fazendo nenhuma adaptação no corpo da pessoa, e daí não vai ter aqueles benefícios da atividade física. Aliás, vamos aproveitar essa, que a gente está fazendo uma live falando sobre os benefícios para a saúde. Quais são os benefícios do exercício físico? O benefício reduz colesterol, né? Auxilia no ganho de só. Tomar uma aguinha. Muito importante, né? Nós dois, água, né? Todo mundo aí, né? Muito importante. Só cuida da água à noite para não tomar demais, senão depois vai no banheiro de madrugada, né? Então, regula a água. Perdão, qual era a pergunta, Rui? Desculpa. Qual eram os benefícios do exercício físico para a saúde? Para a saúde, claro. Pessoas que são cardiopatas, por exemplo, elas diminuem a chance de ter cardiopatias. Pessoas que têm pressão alta também, a tendência é que, se o exercício for controlado, a pessoa diminua a pressão. Ela auxilia para manter o peso, né? Manter a musculatura também. Então, o controle do peso, o aumento da autoestima também é muito importante nisso. Dependendo da atividade física, também auxilia na diminuição da depressão, se a pessoa tiver alguma tendência depressiva, até porque na atividade física, tu sempre vai estar com alguma pessoa junto, normalmente, né, a não ser que seja alguma atividade como ciclismo, mas praticamente todas as atividades a gente faz ou com amigos, ou com colegas, ou até com profissionais de educação física, né, como o personal trainer. Ajuda muito, né? Uma das coisas que eu sempre falo, que dentro da base da saúde a gente tem o sono, a alimentação, o exercício físico, o estresse. A gente sabe também que o exercício ajuda a tirar um pouco do estresse do dia a dia, né? Aliás, tem muita gente que depois de um dia muito pesado de estresse da correria do dia a dia, o exercício físico dá aquela relaxada, né? Reduz o estresse e também melhora os seus relacionamentos, que é outro grande área que a gente precisa sempre trabalhar, os nossos relacionamentos, né? É tão importante. As pessoas, eu e o Fabrício estavam falando um pouco sobre longevidade, e o exercício vai melhorar, né? Tende a potencializar a tua longevidade. Um dos outros fatores de longevidade, inclusive nas Blue Zones, é a questão de tu ter bons relacionamentos, né? E o exercício vai te propiciar relacionamentos bons, né? Para fazer algo legal, positivo, né? Sempre tem aquela coisa dos relacionamentos ruins, né? Os relacionamentos que tu faz provavelmente no grupo de corrida, no grupo agora do beach tênis, na academia, normalmente tende a ser relacionamentos mais positivos, né, Fabrício? Claro, o próprio relacionamento com os filhos, né? A pessoa fica mais disposta e acaba se envolvendo mais nas brincadeiras dos filhos, acaba saindo mais para ir em parques, e acaba até melhorando todo o relacionamento familiar com o cônjuge e com os filhos, né? Legal. Teve outra coisa que a gente estava debatendo um pouco antes aqui da live, que eu achei muito interessante, e eu quero que tu explique para o pessoal o que é essa história do hábito angular. Achei muito legal. Sim. A atividade física, ela é um hábito angular. Por quê? Porque ela faz com que traga novos hábitos bons. Então, tu fazendo atividade física, tu acaba prestando atenção na tua dieta, comendo melhor, tu acaba prestando atenção na ingestão de água, acaba bebendo mais água, isso daí vai auxiliar também na tua saúde. Isso aí, uma aguinha sempre do lado. Claro. E além desses hábitos novos, bons, que a atividade física proporciona, ela também acaba fazendo com que a pessoa abandone hábitos ruins. Pode ver que quem fuma e começa a praticar uma atividade física, ela tem a tendência de diminuir ou até parar de fumar. Ela tem a tendência a diminuir o consumo de álcool, porque ela sabe que o álcool vai atrapalhar no sono, e daí no outro dia ela não vai conseguir ter o mesmo desempenho na atividade física dela.
Outra coisa que eu queria te perguntar agora, eu vou te fazer várias perguntas. Pessoal, se vocês quiserem também aí do chat, todo mundo que está aí, fazer alguma pergunta, é a hora agora, Fique à tá? vontade. Mas me diz uma coisa, qual é o mínimo de exercício por semana para a gente ter saúde? O ideal, por exemplo, para musculação, seria 2 vezes na semana, para causar algum impacto na musculatura, né? E uma adaptação que faça com que realmente a gente tenha uma progressão. Uma vez na semana, como fica um tempo muito espaçado até o próximo treino, vai acabar não causando uma adaptação no corpo. Então, pelo menos 2 vezes na semana, 2 sessões de 1 hora, já vai fazer bastante diferença. Tá. E quando a gente fala assim, o que é melhor? É aeróbico ou é resistido? Sempre tem essa pergunta, né? O ideal é que a gente consiga fazer os dois, porque um complementa o outro. O exercício resistido ele vai aumentar a densidade muscular e aumentar o volume muscular. E o exercício aeróbio, ele vai trazer os benefícios cardiorrespiratórios. Então, um vai complementar o outro. Questão de gasto calórico, também o ideal é que se faça os dois, porque um vai auxiliar o outro. Quando não se tem muito tempo, a gente acaba fazendo o exercício resistido e daí pode falar pro aluno ou para quem não tem tanto tempo para utilizar, por exemplo, quando chegar no prédio, ao invés de pegar o elevador, subir pelas escadas. Ou quando for no supermercado, ao invés de pegar o carro para ir no supermercado, tenta dar uma caminhada aí no mercadinho perto de casa. Então, tornar o dia a dia de uma forma com que essas pequenas tarefas do dia ela possa fazer de uma maneira diferente para auxiliar na melhora da saúde da pessoa. Tá. Vou te dar agora uns exemplos. Se uma pessoa tem 3 horas por semana para fazer exercício, ou seja, vai 3 vezes na semana, como tu dividiria esse tempo entre aeróbico, resistido? O que tu faria assim? Para uma pessoa Sim, saudável, né? Que quer só manter a saúde. uma pessoa saudável. É, daria para fazer. Tem várias maneiras de fazer o treino, né? Mas vamos colocar assim, ó, 3 vezes na semana, daria para montar 2 treinos, o treino A, o treino B, e exercícios, o treino daria para fazer alternado por segmento, ou seja, é um exercício de membros superiores e um exercício de membros inferiores, alternadamente. Aí daria para fazer 2 treinos desse estilo e daí um treino de aeróbio para que complemente esses 2 treinos. Ou seja, então se a pessoa tem lá uma pessoa saudável tem 3 dias para fazer exercício, faria um dia aeróbio e 2 dias de musculação, por exemplo, né? Um exemplo assim. Isso Uma é um pessoa exemplo. saudável. Ou tem outra maneira de fazer, colocar 20 minutos de aeróbio durante o treino e daí os outros 40 minutos de exercício resistido nos 3 treinos, né? O André está perguntando: é possível fazer hipertrofia com treino em casa? É possível sim. É claro que o treino em casa, ele acaba não tendo uma eficiência tão grande quanto um treino na academia, porque tu fica mais limitado, né? A academia tem mais aparelhos, tem mais opções, e o treino em casa, ele acaba te deixando mais limitado. Por mais que a pessoa tenha mini bands, ela acaba não tendo muito peso. Então, para quem está começando, é legal, ou para quem não tem muito tempo, acha interessante, com certeza é melhor do que não treinar. Perfeito. Pessoal, se quiser fazer mais dúvidas, aí estamos aí. Outra coisa, uma pessoa, Fabrício, que quer perder peso, ela tem também os 3 dias para treinar, mais ou menos 1 hora. Como Uhum. tu faria? Faria da mesma forma? Não? Como é que tu faria? Eu acho que para quem quer perder peso,
o ideal seria essa maneira que eu passei, de 20 minutos de aeróbio e mais 40 minutos de exercício resistido nos 3 treinos. Só que daí precisa de uma avaliação do aluno para saber se ele já pratica atividade física, há quanto tempo pratica atividade física, se ele está começando agora, porque daí dá para deixar o treino aeróbio mais intenso ou menos intenso. Então, daí precisa de uma avaliação, né? Uma avaliação individual. Aproveitando isso, então agora aquela pergunta assim, por que alguém deveria, né, fazer o exercício, né, orientado, né, por um personal trainer? Claro. O personal trainer, quem tem a possibilidade de ter um personal trainer, ele deve contratar um personal trainer. Porque o personal trainer, ele vai montar o treino já com exercícios específicos para aquela pessoa. Então, cada um, não existe aquele treino que dá para fazer para todo mundo. O ideal sempre é que a pessoa seja avaliada, porque alguns exercícios são contraindicados para determinadas pessoas. Algumas pessoas têm dores no ombro, dores na lombar, ou hérnia de disco, por exemplo. E se tu fazendo um treino bem elaborado, tu consegue trazer o máximo de produtividade para a pessoa, dependendo de todas as limitações que ela tem. O personal, ele é um cara motivador, então a tendência é que a pessoa fique mais, leve mais até o limite, ele sabe a intensidade que a pessoa pode ir, então tu não vai tem aquela redução do risco de lesão, né? Já que o personal está controlando a intensidade. A intensidade que eu digo é por exemplo, o tempo de intervalo, a carga que a pessoa está utilizando, a própria postura que ela está executando o exercício, né? Faz toda a diferença. Toda. Assim, Fabrício, uma das coisas que eu vejo muito, número um, quando eu faço contigo, assim, a gente vai mais, né? Eu sempre faço mais, eu faço mais forte, eu exijo mais do meu corpo. A gente tende a fazer o exercício correto, porque uma das coisas que eu vejo, assim, é que não só eu, como todo mundo, quando faz sozinho, muitas vezes tu não consegue fazer a postura ideal, né? Sim. E aí isso pode prejudicar muito, tanto o movimento quanto levar a mais lesões, né? Isso eu vejo muito comum de quando eu não estou fazendo contigo, de repente eu faço meio de lado, já não estou na mesma postura, e né, o personal está sempre ali, corrige a postura, movimento certo, não rouba, né? Então eu vejo que ajuda tu fazer certo, tu faz mais forte, e tem uma outra coisa que eu acho também bem importante, é o compromisso de que tu tem que ir na academia porque o meu personal tá lá, porque eu estou pagando, então isso aumenta muito as vezes que a pessoa vai, porque quando tu tá em casa e pensa, eu vou na academia, não, mas hoje não, hoje eu não sei o que, hoje eu tô cansado, aí tu inventa mil motivos para não ir. Quando tu tem o personal, tu se obriga a ir porque, né, tu tá pagando, porque a pessoa tá lá te esperando, né? Então, aumenta muito a tua assiduidade, né? Faz muito você ir muito mais na academia. Isso Sim, também é muito importante, né? muito importante. E O que até mais que eu tenho? Se vocês não te fizerem perguntas, eu vou fazer as perguntas aqui, pessoal. Tem uma outra pergunta que eu acho interessante. Eu tenho alguns pacientes, alguns até filhos de pacientes meus que eles vêm consultar e sempre me perguntam qual é a idade mínima para eu começar a fazer musculação. Existe uma idade mínima? hoje em dia já tem vários estudos com crianças até a partir de 8 anos que pode ser feito musculação. É claro que nós temos que controlar sempre a intensidade do exercício. Então, se a criança fizer com uma intensidade baixa, não tem problema nenhum ela começar cedo. O importante é que ela sempre tenha um acompanhamento. Não dá para deixar uma criança Sem sozinha acompanhamento. numa. Perfeito. A Márcia pergunta aqui, bicicleta ergométrica em casa, 20 minutos. Tá valendo por dia? Sim, claro, sempre é válido. Qualquer atividade física é válida, é muito melhor do que tu não praticar. E 20 minutos por dia já faz bastante diferença, já aumenta o gasto calórico, né?
porque a gente tem um metabolismo basal, que a gente chama, que é o gasto calórico normal da nossa atividade. Se ela praticar 20 minutos por dia, ela já aumenta esse gasto calórico basal. Então, a tendência é que ela consiga comer um pouquinho mais, ou de repente, se ela quer emagrecer, ela comendo a mesma coisa, fazendo esses 20 minutos, já vai emagrecer E um qual é o pouquinho. melhor horário? Tem um melhor horário para fazer exercício? Se é que existe? É, o melhor horário, ah, normalmente é pela manhã. As pessoas, elas gostam mais de praticar atividade física. E o legal é sempre tu praticar atividade física no mesmo horário. Isso sim é mais importante do que o próprio turno que a pessoa faz a atividade física. Porque tu praticando o exercício sempre no mesmo horário, tu vai tornar ele um hábito. E as adaptações fisiológicas do teu corpo, elas se adaptam melhor quando tu pratica atividade física sempre no mesmo horário. Mas é importante também falar que atividade física durante a noite façam pelo menos 2 horas antes de dormir, porque se fizer atividade física à noite vai acabar atrapalhando o sono. Então, sempre procurem o horário que mais se adapta ao dia a dia de vocês e tentem não fazer atividade física 2 horas antes de dormir. Principalmente atividade física extenuante, até é bom fazer mais tempo longe antes do horário de dormir. Lembrando que a atividade física, em geral, ela melhora o sono, né? É Claro, excelente para dormir bem, né? É um pilar também para dormir bem. Outra é coisa que verdade. e tem algum tipo de exercício que é bom para as mulheres na menopausa, que tem aqueles fogachos, que são aqueles calores da menopausa, né? Eu atendo muitas mulheres na menopausa. Tem algum exercício Uhum. específico? É, os exercícios aeróbios auxiliam bastante para mulheres que estão na menopausa, né? E acredito também que a musculação também já esteja auxiliando bastante também no auxílio da menopausa também. E pessoas que têm hérnia de disco, pode fazer exercício físico? Tem alguma recomendação especial, alguma coisa? Musculação? Pode, não pode? Como fazer? Hernia de disco, quando ela é recém, quando a pessoa ainda está sentindo dor, o ideal é que ela faça a fisioterapia. Quando ela ainda, digamos assim, quando está naquele processo agudo, quando está muito dolorido. Mas depois que passa esse processo agudo, ela pode sim praticar, ela deve sim praticar alongamento e musculação. Isso vai auxiliar na, na melhora da hernia de disco. Eu até já tive protusão discal, que é quase uma hérnia de disco, digamos assim, é quando os discos intervertebrais eles estão pressionando, né? E tá quase estourando o disco não, perdão, a hérnia, né? Uhum. E eu comecei a fazer atividade física e já melhorou bastante. Eu nem sinto mais dor alguma e até a protusão ela regrediu e hoje em dia eu posso fazer atividade física sem problema nenhum. Olha que bom. Vários pacientes passando aqui, dando, né, um oi. O grande João, meu amigo, também passando aqui. Bom ter vários amigos e pacientes aqui também, aqui na nossa live. Outra questão importante que eu gostaria de perguntar aqui: existe uma idade máxima para fazer exercício ou não? Não, idade máxima não temos, né? Não tem idade máxima. A atividade física ela deve ser praticada pelo o resto da vida, né? Enquanto a pessoa tiver a possibilidade de fazer atividade física, ela deve praticar. Eu tenho uma aluna que começou comigo com 71 anos, ela já está com 74, e hoje em dia, quando a gente começou, ela tinha bastante dificuldade, ela fazia 2 vezes na semana. Hoje em dia ela treina comigo 2 vezes na semana e as outras 3 vezes ela vai sozinha na academia. Então, ela disse que foi uma das melhores coisas que ela fez,
foi começar a praticar atividade física. Tu vê, com 71 anos ela começou a praticar atividade física e hoje em dia ela está muito melhor, ela se sente mais disposta, ela sente que o sono melhorou, ela sente que ela consegue fazer as coisas sem o auxílio, a própria levantar, caminhar, ir na missa como ela gosta. Então ela não precisa do auxílio de ninguém e a pessoa se sente mais livre, né, mais disposta e acaba tendo uma qualidade de vida muito melhor. Tu tocou numa parte muito importante que eu vejo muitas pessoas com dor, e eu atendo muitas pacientes com dor, e como a dor reduz, ou a percepção de dor reduz, quando você começa a praticar exercício físico, além de todas essas questões de mobilidade, se movimenta melhor, anda melhor, simplesmente levantar da cadeira melhor, né, e se movimentar melhor, isso já faz uma grande diferença, por mais que para alguém, de repente, jovem, isso pareça não fazer muito sentido, para as pessoas mais velhas, você conseguir levantar da cadeira, você conseguir se mexer, né, de uma forma melhor e, inclusive, conseguir se proteger de lesões, né? Porque a gente tem que lembrar que conforme a gente vai envelhecendo, o osso fica fraco, o músculo fica fraco e a gente começa a ter uma maior risco de cair, de desequilibrar e muitas vezes a gente vê que acaba quebrando o fêmur, né? Isso acaba sendo um problema muito sério. Então a gente tem que pensar, se a gente está pensando em saúde, que a gente tem que proteger as nossas articulações, tem que proteger os nossos ossos, tem que proteger os nossos músculos, e a melhor forma de fazer isso é através de exercício físico. E uma das coisas que eu vejo muito no consultório, Fabrício, e isso eu vejo cada vez mais, porque eu faço uma avaliação de composição corporal, não só de gordura, mas também de músculo, eu vejo como tem pessoas com pouco músculo. E pessoas que eu olho assim, muitas vezes acho que a pessoa está equilibrada, porque o peso parece estar dentro do normal, mas quando tu faz a avaliação, olha que essa pessoa não tem músculo. E normalmente Sim. essas pessoas, elas têm dores, né? Dor na cervical, dor nas costas, dor no joelho. E quando tu consegue fazer um plano, né, para que ela consiga melhorar essa massa muscular, tu vai ver que todas essas dores elas vão embora, né? Então, como é importante a gente fazer e eu quero destacar aqui o grande papel do professor de educação física na elaboração de um plano que seja factível para aquela pessoa, ou seja, que aquela pessoa consiga cumprir, né? Porque eu vejo que muita gente vai, né, Fabrício, não, exercício físico é importante, se matricula na academia, faz um mês todos os dias e depois nunca mais faz. Sim. A gente tem que lembrar que com a idade existe a sarcopenia, que é a perda da musculatura, e também a osteoporose acaba acontecendo com a idade. Se a pessoa pratica atividade física, ela consegue manter a musculatura, não vai ter uma perda de musculatura grande, ou até vai ter uma melhora da musculatura, e a estrutura óssea também vai ficar muito mais forte praticando atividade física, com o aumento de impactos, faz com que os ossos fiquem mais fortes. Isso é muito importante. Eu tenho falado para os meus pacientes que a gente tem que fazer um banco de músculo e um banco de osso para a nossa terceira idade ou a nossa melhor idade, né? Então eu digo para todos que a gente tem que começar a se preocupar isso com os 30, com os 40 anos na questão do músculo e o osso, né? Lembrar que as mulheres têm muito mais o osso fraco, a osteoporose, a osteopenia que homens. E a gente vai construir esse osso nos seus 20 a 30 anos, né? A gente vai construir a nossa massa óssea e nesse momento é muito importante para as mulheres fazerem atividade resistida, fazerem musculação, praticarem exercício físico, para terem músculo, para ter uma memória muscular, para ter um osso, né, forte, para que a gente consiga manter isso com o tempo, contra a idade, porque a gente vai ser muito difícil a gente conseguir manter no longo prazo a nossa massa muscular e o nosso osso, mas a gente pode tentar que essa redução seja a menor possível, né? E acho que outra coisa que o Fabrício falou, que acho que é bem importante, que ele falou de uma paciente dele, né, com 70 anos, né? Então, nunca é tarde para começar, você sempre, não interessa a sua idade, se é 50, se é 60, se é 70, ou se é 80, ou se é 90, né? A qualquer momento,
ao fazer atividade física, você vai melhorar de dor, vai melhorar a mobilidade, vai melhorar a massa muscular, pode melhorar a massa óssea, pode melhorar, como o Fabrício falou, a questão cognitiva, mental, né? Ansiedade, depressão, tudo isso o exercício físico ajuda a reduzir, fora colesterol, fora glicose, né? A insulina, né? Tem tanta coisa, a pressão, né? Então é só coisas boas que a gente pode ter de exercício, mas como eu falo, Fabrício, o maior problema do exercício é que não custa nada. Sim. Na maioria das vezes ele não custa nada, né? Ele depende da motivação da pessoa ir lá fazer. Não tem uma pílula mágica, não tem um remédio, não existe nenhum remédio que faça o que o exercício físico faz, né? Então eu vou falar uma coisa para motivar o pessoal a fazer atividade física. Para quem não sabe, quanto maior a quantidade de músculos que nós temos, maior é a quantidade de gasto calórico. Então, quando a gente vê alguém muito forte na rua e tu vê a quantidade de comida que a pessoa come e tu vê ela continua bem, continua com aquele corpo estético bonito, é porque a quantidade de musculatura que ela tem é como se fosse uma usina de energia. Ela gasta muita caloria. Então, quando pensarem em emagrecimento, pensem também em musculação, não somente aeróbio. Eu costumo ver bastante gente na academia que entra e está com sobrepeso e começa fazendo somente aeróbio, né? E tá errado, porque quanto mais músculos a gente tem, mais gasto calórico a gente tem. Então pensem sempre em aumentar a musculatura, não só para o gasto calórico, mas também para a saúde. A musculatura protege, né? A gente estava falando antes agora da live, né, sobre o caso do Kaique Brito, né, quando ele sofreu aquele acidente, foi atropelado. E daí tem uma foto dele do antes do acidente e depois. Antes do acidente ele tinha uma musculatura bem avantajada, né? Ele tinha bastante musculatura. Daí depois do acidente ele tinha perdido quase 15 quilos, né? E tava bem magricelo. Daí tu imagina se ele não tivesse toda essa musculatura, será que ele teria se recuperado? Então, para a gente ter uma noção de quanto a musculatura nos protege, não só para reduzir o número de doenças, mas até para caso sofra um acidente, tu vai estar mais protegido, né? O teu corpo vai estar mais protegido. Perfeito. Bom, Fabrício, eu falei pro Fabrício que eu queria uma live de meia hora, porque eu não gosto de fazer lives muito longas, assim a gente deixa toda a informação rapidinha para todo mundo. Eu queria que tu deixasse aí as tuas considerações finais aí para nossa live aí, tá? Foi ótimo, dentro do tempo que eu sempre gosto de meia horinha, né? De live aí. Certo, certo. Não, aquilo que eu já tinha falado antes, né? Quem tem possibilidade, procure um profissional de educação física para orientar o exercício. Saibam que praticar atividade física, ela vai auxiliar na longevidade, é muito importante. E tendo um acompanhamento, vocês têm aquele guia que pode tornar o objetivo de vocês mais rápido, mais duradouro e também tornar a atividade física um hábito, que nem a gente estava falando, né? Que tendo o profissional ao lado, tem aquele compromisso de fazer a atividade física naqueles horários que estão combinados com o profissional. Perfeito, Fabrício. Muito obrigado aí pela tua presença aqui. Muito obrigado a todos que estiveram aqui com a gente. E terminamos aqui mais uma live das nossas segundas-feiras, né? Desejando aí uma excelente semana, muita saúde a todos, uma excelente semana de muito exercício para todo mundo aí, É isso aí. e voltamos aí nessa próxima semana, né? 20 horas e 30 minutos aí com mais uma live falando em algum assunto relacionado à saúde. E não esquecendo aí que se você tem alguém que essa live é aquela pessoa que é sedentária, que não gosta de exercício, manda essa live para ele para motivar
a começar a fazer exercício, porque, como o Fabrício falou, nunca é tarde para a gente começar a fazer exercício, né, Fabrício? É isso Grande aí, abraço, queria. Fabrício. Obrigado aí pelo aceitar o meu convite e uma excelente semana a todos Eu aí. que Tchau, tchau. Boa noite a agradeço. todos. Vamos começar agora, né? A relaxar, descansar, desligar as luzes. Espero que ninguém vá jantar agora às 9 da noite, né? Já deu o horário de jantar. E nem que vá fazer exercício nesse horário, né? Porque não é o horário de fazer exercício. É Tá isso bom, aí. pessoal? Abraço aí, boa semana. Boa noite, obrigado pelo convite.